Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do DVIcast, que hoje está sendo apresentado por mim, pelo meu fiel escudeiro, amigo, sócio, irmão e parceiro, Dr. Fernando Leite, que estamos tendo o prazer de receber aqui hoje, diretamente de São Paulo, meu amigo, companheiro de chapa da Abro. É isso aí. E colega, Dr. Michel Lipieck. Seja bem-vindo, Michel. Imagina, obrigado. Michel, craque. Bem-vindo aí, Michelzão. Que isso, agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. Realmente vai ser muito bom essa experiência de trocar um pouco de informações nesse dia. Obrigado. Michel, eu queria começar esse papo aqui hoje, né, tentando que você falasse um pouquinho, cara, como que você está vendo hoje as mudanças do mercado de radiologia, né? Você está na estrada faz um tempinho já, apesar dessa cara de 32 anos aí, né? 50 esse ano. Já pensou, cara? O cara tá conservado. O cara foi muito bem conservado. Tá bem cuidado. A Cris tá cuidando bem dele. Não andou em estrada de terra. Não, só andou no asfalto. Só rodou na Bandeirante, só. É só a carcaça. Mas Michel tem uma vasta experiência na área, né? Passou por várias fases da radiologia aí. Eu queria que você me falasse um pouquinho hoje, Michel, desde a fase aí. Eu sei que você passou pela fase de exame analógico, eu sei que você passou pela fase de digitalização. Exato. Eu sei que você passou por eu sei que você já trabalhou com tomografia computadorizada médica, né? FAMBIM. Eu sei que você trabalhou já em clínicas que foram precursoras com tomografia Cone-Beam, com alta resolução. Sim. Você sempre teve em posições de muita vanguarda aí frente às inovações da radiologia. Cara, o que você está vendo hoje? Assim, qual que é o principal pilar técnico, uma vez que tudo isso todo mundo tem, né? Vamos pensar assim. Sim. Aonde o radiologista hoje, aonde um serviço de radiologia hoje consegue ser diferente e ganhar jogo, cara? Me fala um pouco disso. Bem, vamos lá, vamos do início, né? Eu tô formado há 25 anos, né? Eu formei em 98 e já fiz especialização em Bauru. Você formou onde, Michel, mesmo? Fiz o NIP em São Paulo e aí eu fiz especialização logo no ano seguinte, fiz em Bauru, na FOB, em 99. Era uma época de transição, né? Assim, tava tendo já os indícios da digitalização da clínica, principalmente para a área dos panorâmicos, né? Então, trabalhando um tempo ainda com tomografia linear, e nesse meio tempo a clínica ela teve a oportunidade de criar um tomógrafo médico. Legal. Porque naquela fase você estava na transição dos panorâmicos que faziam tomografia linear. Eu lembro disso. E a possibilidade de você ter exame com uma qualidade um pouco melhor, que seria a tomografia médica. Mas a tomografia médica... A tomografia helicoidal ali. Helicoidal. Era um tomógrafo single slice, não era multi-slice, mas ele tinha já uma imagem superior aos tomógrafos lineares, né? Pra você ter uma ideia, a tomografia naquela época demorava 60 segundos numa captura de maxila. Se pensar isso hoje, 60 segundos você cobre... Você faz quase 60 maxilas. Você faz o corpo todo, tranquilamente. E a tomografia linear, só para quem não conhece, era a tomografia... Não era computadorizada, Não era computadorizada. Ela era uma outra... Era um mecanismo que você trabalhava com movimento entre o feixe e o raio-x. Tem uns implantodontistas antigos que brincam que tinha que fazer o nome do pai para saber onde estava o nervo. A gente falava que a gente era um bom mentiroso na hora de dar as medidas, porque muitas das vezes, principalmente em áreas mais difíceis, posterior de maxila, era difícil ver o osso, o seio. Era uma imagem que você tinha que mostrar para o implantodontista onde era que tinha osso. Ele tinha que acreditar naquilo. Legal. Mas foi um start poderoso para a baita aprendizado. Né? Foi demais. Alguns pontos eram anatômicos, outros eram mediúnicos. Exatamente, era quase isso. E a gente brinca, e eu brinco muito isso até com os alunos de pós, que hoje é mais fácil você dar laudos em tomografia, principalmente nessa área de implantodontia, porque você enxerga muito mais. Claro. E naquela época, é engraçado que muitas clínicas não trabalhavam com 3D, que seria no caso a linear, tomografia, porque tinha difícil. Receio de dar as medidas. Isso era um papo comum entre
entre os profissionais, né? Eu falei, não, eu prefiro fazer a panorâmica, que a tele, os peripicais, mas essa linear, porque a imagem não era tão clara. Não era precisa, não era clara. E aí definiu um pouco o mercado. Acho que muitos players aí que entraram na tomografia naquela época se difundiram como precursores, e isso até hoje é meio que segue essa linha, né? Muita gente aproveitou essa onda inicial. Mas, voltando um pouco do assunto sobre a formação, né? Então, comecei essa transição da digitalização, esteve a tomografia helicoidal, e aí em 2007 a gente adquiriu o iCat, que foi o primeiro tomógrafo Conibin que a gente utilizou na clínica. Deixa eu fazer um breakzinho aí, cara. Por que radiologia? O que te... Legal. Eu vou antes. Por que odontologia? O que te inspirou Isso é um papo longo, mas vou encurtar para você entender. Eu sou do Rio, né? Eu vim para São Paulo no meio da faculdade, mas eu sempre tive um pé na informática, né? Eu tive talvez o primeiro pessoal, TK80X, depois tive um clube de informática, entre aspas, da Apple, uma história longa, mas... Pois, só isso aí dá um episódio inteiro. Esse episódio inteiro, mas eu tinha no prédio com um amigo, a gente tinha uma placa que a gente copiava jogos da Apple e vendia. Deixava uma bolsinha embaixo no prédio, as pessoas pegavam... Isso antes da faculdade? Antes da faculdade. Com 14, 15 anos, eu autodidata, no Rio de Janeiro. Programação no Rio. Antes das grandes navegações. Antes. Eu fazia programação com uma Assembler. Que da hora. COBOL, Fortran, essas coisas. E aí a gente tinha um clube, só precisa de informática. Então eu era muito viciado com esse negócio de computador. E eu pensava que ia seguir esse caminho. Não existia na faculdade de processamento de dados. Estava começando isso, mas meu pai importava aparelhos odontológicos, né, da Yoshida. Né? E aí meu pai falou, Michel, vai ter... A radiologia vai informatizar, vai ter essa parte digital. E ele começou a me levar nos congressos. Então, eu ia no CIOSP, 17 anos, ele ia muito lá fora, aqueles Chicago. Você chegou aí para Chicago? Cheguei no MID. Você foi no RSNA antes de entrar na faculdade? No MID, era muito legal, porque aquele congresso de Chicago tinha odonto e tinha a feira do automóvel junto. Então era... no Chicago... No Chicago Midwinter. Já fazia a dobradinha. Então era assim... Ele sabia como pegar não, vamos que... Só ver os Depois carros, você vai na feira do automóvel. E aí eu falei assim, poxa, que legal. Aí eu entendi um pouco de radiologia. Falei, poxa, começou a ver coisas nas feiras que me chamavam a atenção. E falava muito sobre essa questão de um salto que a informática podia entrar. Estavam os traçados cefalométricos já com mesa digitalizadora. Eu falei, poxa, que legal. Vou tentar. E aí eu passei logo de cara na faculdade de odonto. E aí isso já me deu o start para... Beleza. E eu entrei na faculdade já sabendo que ia fazer radiologia. Cara, que legal. Você já tinha essa trilha desenhada? Já. São poucas pessoas que eu conheço que... Muito difícil. Entram na faculdade... As pessoas brincavam comigo. Porque alguém faz para mim a parte prática, mas você sabe que durante a faculdade eu comecei a gostar muito de orto. Eu quase que deu uma mudança de caminho. Quase. Me interessei bastante por orto. Mas aí, como eu falei, eu prestei a prova logo que eu me formei, né? Me formei em dezembro e em fevereiro eu estava em Bauru fazendo a especialização. Né? Eu fiquei na clínica, eu era estagiário do Cláudio Costa, né? Que acabou falecendo agora. Finado do professor Cláudio. Lá na Unip, né? Então, assim, eu sempre conheci desde a faculdade que ia ser radiologista. Cara, você é o segundo cara que eu conheço. Primeiro é o Hugo. Você é o segundo aqui. Só que ele a gente conhecia mais como ortodontista, né? Era a primeira opção do Hugo. Agora, você é o primeiro. Eu costumo falar, inclusive, que é a coisa mais difícil de falar de clínica de radiologia, de empreender na radiologia para dentista, porque dentista nenhum entra numa faculdade pensando em radiologia. O cara pensa ali na roupinha branca. Se ele pensa... A disciplina de radiologia faz ele desistir. Porque no primeiro ano... E todo mundo falava isso. Falava assim, nossa, me chama, o que você acha de legal nisso aqui? Porque as pessoas não davam... Todo mundo achava horrível. Horrível, não davam importância. Então, principalmente naquela época, 25 anos atrás, quem entrava na faculdade com a vontade de fazer radiologia era porque ou tinha um familiar... Sim.
E eu disse, não, porque eu vou entrar para tocar um negócio. Mesmo assim, não era tão simples. Não, porque era louco mesmo. Exatamente. E hoje eu acho bem diferente. Sim. Hoje é uma mudança radical e que eu acho que é interessante falar sobre isso, porque hoje a radiologia, com essa parte digital, mudou muito os caminhos, né? Sim. Pelo menos quando eu formei, você só tinha 2. Você ia ser dono de clínica, Sim. ou você ia trabalhar para alguém numa clínica. Ou você ia ser professor. Ou você ia para a parte acadêmica. Ia trabalhar fazendo exame, Isso, né? exatamente. Você ia trabalhar para fazer exames, um técnico que também fazia laudos. Era essa a função. Ou era dono, ou se não ia para a parte acadêmica. Sim. Hoje, com a digitalização, o campo mudou muito. Nossa, mudou muito. Demais. Há tanto a forma de trabalho como as pessoas enxergam a radiologia. Os dentistas hoje dão muito mais importância para a radiologia do que dava antes. A especialidade como um todo. Muito mais. Eu acho que a tomografia é realmente um grande motivo. Foi um marco. Foi um marco porque a panorâmica periapical, o dentista na faculdade ele tem discernimento de entender. Sim. A tomografia ele já precisa de um plus ali. E aí entra o radiologista, o contato com o radiologista, o contato com a radiologia. Isso fez uma mudança muito radical no entendimento dos dentistas que precisam do auxílio da radiologia. E eu acho que isso melhorou, inclusive, a formação da radiologia dentro da faculdade. Os alunos, na graduação, eles já começam a ter uma radiologia muito diferente daquela nossa, aquela inicial, muito básica. Hoje já aponta para parte digital. Cara, na própria, acho que isso foi da tua época, da nossa época. Sim. Radiografia panorâmica é uma coisa que a gente viu en passant na graduação. 95% do que a gente viu de exame na graduação era periapical. Eram os exames intrabucais. E eu acho que um outro protagonismo que a radiologia assumiu foi na odontologia digital, né? Com os scanners intraorais e as impressoras 3D. Exatamente, que é uma fase já... Que foram os pioneiros também, trouxeram isso para todos os consultórios terem acesso, se plugar Isso é um outro... O CAD/CAM também trouxe muito essa parte com a radiologia. Mas lá atrás você não sabia que tudo isso ia acontecer, né? Não tenho nem ideia. Ainda mais eu que gosto da parte de informática, não deixei de lado, né? Ainda faço coisas ainda. Mas a mudança hoje é muito grande e faz com que o rumo da especialidade tome um caminho diferente. Eu vejo hoje, até pelos cursos de especialização, quando você pergunta para os alunos o que eles querem, antigamente era 80% era clínica. Era um ou outro, gostei, vou ver se eu trabalho numa clínica, mas 80% era... Hoje é muito menor, acredito que 2%, vamos falar que vai abrir clínica, a maioria quer trabalhar à distância. Fazendo laudo. O radiologista pode ser um dentista nômade. Exatamente. E muitos são dentistas que já trabalham em outras especialidades e querem um plus. Eu até brinco que é aquele trabalho um trabalho que é ser Uber. É praticamente isso. Você tem um trabalho que é um complemento. E uma coisa que, se a gente for pensar, antigamente era totalmente inviável, porque o radiologista era totalmente presencial. Sim. Precisava estar lá, precisava estar acompanhando, precisava estar entendendo. E hoje abriu um leque muito interessante. Eu acho isso bom. Traz a radiologia para um outro nível. Não foca só na parte de clínica. E o desenvolvimento das pessoas na especialidade cresceu muito. Isso eu acho legal, porque a gente vê isso no nosso curso de especialização também. Cara, não é a maioria, né? Mas eu diria que é uns 40%, a radiologia como segunda especialidade. Você forma um cara que já tem uma maturidade clínica melhor já. Exato. Isso faz a diferença, eu acho. Faz diferença. Faz. Eu estou falando por mim próprio, quando eu comecei na especialidade, acabar de formar. Sim. Era sem conhecimento clínico. Sim. E isso faz diferença. Hoje em dia ainda faz mais. Sempre falo, se você nunca clinicou, a sua visão do que você vai fazer um laudo é muito diferente para quem clinicou. Total. Então eu sempre falo para os alunos, eu fiz direto radiologia, quero dar laudo. Eu falei, legal, você não vai fazer consultório? Então faça cursos de todas as especialidades que você puder. Vai no congresso, assiste uma aula de implante, conviva com esses caras, né? Você tem que entender, porque se você não tem a parte clínica, é difícil você passar por um laudo informações que o outro especialista está querendo ouvir. Porque ele sabe de coisas que você só sabe o beabá da especialidade da radiologia, não a parte clínica dela. Sim.
Então, para quem não fez parte clínica, consultório, eu fiz 2 anos de consultório, mas quem não fez precisa estar dentro desse meio. Hoje é praticamente uma obrigação. Por mais que o cara não tenha exercido, mas esteja imerso, né? Cursos. Michel, você fez clínica geral ou você fez a horta? Não, eu fiz clínica geral. Eu não cheguei a fazer orto, fiz clínica geral. Só não fiz endo, mas... Cara, isso que você falou é muito legal e eu sou um cara que nunca quis fazer radiologia durante a faculdade. Né? Não passava nem pela cabeça isso. E depois de 2 anos, já com consultório, 2, 3 anos, que foi o primeiro empreendimento meu e do Hugo, né? Nós montamos uma clínica de radiologia na cidade de Orlândia. Falei, bom, não sei nada de radiologia. Era o professor Pardini, que me perdoe, mas era um aluno que não gostava da disciplina. Acho que primeiro ano a radiologia vem num momento... É muito cedo. Deveria ter uma disciplina no primeiro e outra no último ano também, para fechar a chave. Sim. Mas fui fazer essa especialidade depois. E a gente comenta muito isso, né, Hugo? Nos cursos, os alunos que chegam, eles todos já têm uma especialidade ou são pessoas que se frustraram com o consultório, isso. com a vida clínica, ou por não conseguir sucesso financeiro, ou a próprio se comunicar com o paciente. Isso, a relação social. Não gosta daquela relação de proximidade. Como que você enxerga isso? Você acha que... Já passou vários nessa mesma situação, colegas. Tem uma história interessante de uma colega amiga minha do Rio, que eu fazia tempo que não a via, ela formou comigo, mas nunca fez outra carreira dentro da odontologia, outra especialidade. E aí, depois de 10 anos, ela me liga, fala, Michel, sou seu colega. Não, sou seu colega. Já era. Eu falei, colega? Acabei de me formar. Já tinha virado radiologista. Eu falei, nossa, mas... E aí foi uma situação exatamente dessa. Ela falou que a rotina do consultório estava muito pesada para ela. Ela teve a oportunidade de entrar de sócia numa clínica e ela começou a se envolver, entender. E ela falou para mim uma coisa que me marcou muito. Falou assim, Michel, nunca pensei que a radiologia era essa radiologia. Ela tinha na cabeça a radiologia que tinha sido dada na faculdade. Porque não é ensinado a especialidade... É ensinado você tentar interpretar perepicais para o consultório. É isso. Exatamente. Tanto é que você aprende mesmo a fazer radiografias, revelação, que já na época, né, na pério. Que você tinha que fazer às 14. Aqui na faculdade tinha a lenda da endo. Eu nunca me esqueço. Olha que coisa, nunca me esqueço do Klein. O Klein, cara, era nosso veterano na faculdade e veio a ser nosso aluno na especialização. Sim. Imagina, eu no segundo ano, o Klein no terceiro, o Go. E hoje ele é franqueado, da DVI lá em Cajuru. Abraço pro Klein. E é um baita roqueiro, e um baita reabilitador, e um baita radiologista. O Guão, radiologia você tira 5 para passar, porque você vai aprender a radiografar na endo. Você radiografa muito, revela muito, é isso. Mas olha só, e era uma visão muito mais da técnica radiográfica do que do diagnóstico. Era uma visão periférica, né? Exato. A radiologia é algo... Era isso, a pessoa falava, olha, a radiologia não bomba. Você pode... Tirava já a disciplina, antes mesmo de ela começar, você já tinha isso. Então isso era muito ruim. Eu acho que hoje está dando uma nova cara, uma nova roupagem. Tem que agradecer também os professores sobre isso. E eu acho que técnica digital aliviou o negócio. Tirou aquele peso de processamento radiográfico, de câmera escura. Ficar tudo apagado, os negatoscópios. A parte de diagnóstico, que é, vamos falar, é o objetivo final do negócio, apareceu mais rápido, né? Sim. Isso é uma mudança... Evidente, né? Evidente, e que nas faculdades você já percebe isso com os alunos, porque quando eles saem formados hoje, eles já têm uma visão, fluxo digital, coisas que sugerem uma comunicação com radiologia, né? Entender o DAI com tomografia, sempre ter uma aula para esse desenvolvimento. Então, acho que
o interesse, não vou dizer que o aluno sai interessado em ser radiologista, mas ele dá importância ao diagnóstico. Sim, isso dá. Isso, se você for olhar nas disciplinas que são dadas na faculdade, já falam muito de tomografia nelas. Sim, na nossa muito não legal. tinha. Isso é muito então, legal. Então, isso mesmo. faz com que abra o olho. Fala, nossa, mas você está na horta, tem tomo de face, você vai na endo, tem tomografia para endo. Os professores já citam nas aulas, então já abre o olho e fala, nossa, mas radiologia... O cara já Michel, o cara sai sabendo o que é, pelo menos. Exatamente. Eu não sei como foi a sua história para virar esse professor renomado que você é. Michel é um professor que dá aula no Brasil inteiro e os alunos adoram quando você vem no nosso curso, né? O motivo de todo mundo espera, quando vai ter aula com o Michel. Mas eu e o Hugo acabou que a gente virou professor, né, Hugo, por conta de ter que ensinar tomografia lá em 2005, 2006. Que ninguém sabia o que era. Isso, a gente também na cabeça quer ser professor. Não né? queria ser professor quando a gente estava na faculdade. Aí, lógico, depois com o tempo a gente foi fazer mestrado, doutorado. E aí você acaba entendendo um pouco essa questão Agora de administrar. Agora eu queria saber de você. Como eu comecei da aula também é outra história interessante. Foi um pouco disso também? Foi um pouco disso. Vou ensinar os clientes. Vou explicar um pouco como que surgiu essa questão da aula. Porque da aula você tem que ter... Você aprende da aula, mas ela já tem uma coisa dentro de você. E eu tinha uma coisa interessante. Eu não gostava muito de fazer trabalhos na escola. Trabalhos. Então eu tinha grupo de meninas, que as meninas faziam trabalho e falavam assim... Se apresentava. Aí falava assim, o Michel gosta de apresentar. Eu não tinha problema nenhum de apresentar. Eu falei, vocês fazem trabalho. Não tinha vergonha? Nada. Então todo mundo me pegava e falava assim, Michel, a gente já sabe, a gente faz, mas a gente passa que você apresenta. E ia lá na frente... Eu sempre gostei disso, nunca tive problema de apresentar, ficar na frente. Então isso já tinha, mas não a questão de ser professor. Mas aí o que aconteceu? Logo formei em 99, comecei a trabalhar em 99. Em 2001, né, eu trabalho no Indoor, o professor Israel me chamou para ser assistente na Ibirapuera, na Universidade de Ibirapuera, em São Paulo. De graduação. De graduação. E estava acabando de abrir o curso, né? Estava ainda, inclusive, no prédio antigo, a gente fez a transição para o prédio novo. E aí eu comecei como assistente. E coisas da vida, talvez isso foi bom, mas também talvez foi ruim pelo lado que eu não pude fazer mestrado, né, na época, porque eu saí de assistente e virei titular. Porque eu era especialista. Porque caiu numa época que as faculdades começaram a mandar embora as pessoas com mais titulação para poder pagar menos. Coisa muito ruim para a época, né? O MEC teve que entrar. Eu lembro depois. Dessa época aí. E aí as pessoas melhores, então foi sendo Israel que era titular, depois tinha o Jorge, saiu, e aí falou assim, olha, depois de 4 anos eu era titular. E eu fiquei 3 anos titular lá. E essa época foi muito boa, esses 6, 7 anos, porque aí gerou o lado professor. O professor nasceu ali. Nasceu ali. Eu gostava de dar aula, começava já aquela parte toda de montagem de PowerPoint, que já... Tinha um computador que você gostava. Já tirava aquela parte dos slides, do carrossel de slide, que eu peguei também. Mas aí isso já gerou esse lado de professor, e isso foi muito bom, porque a graduação é uma experiência muito diferente de qualquer outro curso. Para a gente que dá curso tanto de especialização como de atualização, a graduação é uma vivência muito diferente, porque você pega uma pessoa absolutamente crua. Crua, sim. Ainda mais na radiologia, que é entre primeiro e segundo ano. O cara tá muito verde ali, né? Você tem que chamar a atenção do aluno para que ele se interesse. E isso foi uma experiência muito boa, assim, que eu guardo, assim, para desenvolver o lado de professor e de rotina de aulas, né? Toda semana. Toda semana. E assim, você tinha que trazer alguma coisa diferente para captar o aluno. Tinha a parte prática que era importante, né? E a gente criava situações de jogral, algumas situações para que o aluno se interessasse pela radiologia de uma forma diferente. Porque eu já tinha vindo de uma situação que eu achava que não chamava a atenção do aluno. Então a gente fez uma perspectiva talvez um pouco diferente. E isso me ajudou um pouco no que foi depois. Que aí depois eu comecei a dar aula no curso de especialização, na Precisa de Paulista, e aí em 2011, 12, a gente criou um curso, né? Eu fiz um curso de atualização em tomografia, que talvez esse é o grande xodózinho
que já tem 20 turmas formadas, né? E eu acho que talvez esse é o que eu gosto mais de dar, porque são as pessoas que já vêm como especialistas, já sabem do assunto e querem se atualizar. Então, há uma troca de experiências muito grande nas aulas e a gente sempre está obrigado a trazer coisas novas. Né? Então, é um aluno que exige mais. Exige. Então, você faz a gente entregar mais e aprender mais. Né? Sim, isso. Acho que a atualização é excelente. Eu adoro, acho que é o curso que eu realmente mais gosto de dar, mas o professor é isso, veio de uma situação atípica que vinha desde a escola, de você não ter receio com o público, né? Então isso... Você tinha o dom já, só que você não sabia isso, que aquilo... Não sabia, eu tinha a facilidade de decorar textos assim, né? E improvisar, né? Tem professores que davam risada, porque às vezes eu mudava o assunto, eu esqueci alguma coisa, eu engatava um outro assunto, ele percebia que eu gerava isso na cabeça sem muita dificuldade. Eu gostava disso, era uma coisa minha. E acabou que hoje a carreira de professor é uma coisa que faz parte da minha vida. Eu gosto bastante. Legal. Você acha que a carreira de professor você gosta mais da aula do que estar ali como radiologista? Olha, é difícil falar. Eu acho que é bom ter os dois, porque aí você consegue meio que não ficar numa coisa só, muito no seu mundo ali, né, fechado. Eu acho que tudo quando você fica só numa coisa, você fica meio fechado. Às vezes, quando você é só professor, você não tem a parte clínica, o dia a dia, o trabalho do dia a dia, né, a prática. Você tem a parte de aula que é boa, mas às vezes a prática não é. E é o contrário, a mesma coisa. Quando é muito na prática, você não se desenvolve muito, porque como professor você é obrigado a se atualizar. Sim. Então você une as duas situações, né? Então acho que o meio termo é interessante. Mas isso, hoje na radiologia, é uma situação que às vezes é até difícil, porque a carga horária que as pessoas estão trabalhando hoje é muito alta. Trabalho, né, aumentou muito com a digitalização. A gente fala que antes trabalhava muito, eu acredito que hoje trabalha até mais. Sim. Porque você trabalha em qualquer hora, né? Qualquer hora, qualquer lugar. O celular, né? A gente não tinha isso lá no início. Sim. As pessoas acham que você está disponível 24 horas por dia. Sábado, Michel, domingo. Olha esse laudo aí. Não. Sábado à tarde o cara está falando de trabalho. Se fosse só isso, mas as pessoas ligam para falar, olha, está indo paciente amanhã cedo, domingo à noite, amanhã cedo, já estou te avisando que vai acontecer isso, por isso você pode adiantar tal. Então, o celular virou uma função que não deixa, porque ele sabe que você vai estar lá, que você consegue abrir os exames, que você acessa o computador, que você está na frente. Ele acha que você está na frente do computador 24 horas, mas de algum jeito você vai ver. Você está aqui gravando podcast com a gente, como que é isso. Você o vai... celular deve estar lá, né, acusando alguma coisa agora. Mas a vida do radiologista, as pessoas talvez que não conhecem muita especialidade, é muito corrido. Né? Ô Michel, deixa eu puxar um assunto relativo a esse negócio do ensino. Acho que tem um panorama claro, né? Aí, cara, a radiologia melhorou, os exames melhoraram, o acesso melhorou. A gente está vivendo um momento legal da radiologia em termos de entrega, né? Sim. Mas como você tem essa experiência docente, inclusive de graduação, como é que você vê, cara, o perfil do dentista que está saindo da faculdade hoje? Em relação à radiologia, o que esse cara tá sabendo sobre radiologia? Vamos falar da nossa área aqui. E principalmente, o que você acha que esse cara deveria saber sobre radiologia, se ele não sabe ainda, para ele ser um clínico melhor? Porque eu sinto um pouco disso hoje, cara. A gente falou disso, né? O ensino de radiologia, sem querer culpar os nossos mestres, mas ele, por vários motivos, ele criou lacunas, né? Você pega um dentista da nossa idade aí, com 20, 25 anos de formado, eu tenho tido umas experiências assim, às vezes o cara não lembra nem o nome do professor de radiologia dele, sabe? É verdade. Estava misturada numa disciplina de diagnóstico integrado. Isso. Virou fumaça isso. É no primeiro ano, né? Isso. Segundo semestre. Segundo ano. Primeiro semestre, segundo ano. Normalmente era assim. Normalmente é primeiro semestre, segundo ano. Eu dei aula na graduação. Na Estácio era no primeiro. Era o segundo semestre do primeiro ano, olha lá. O meu era no primeiro do segundo ano.
Mas me fala disso, cara. Como é que você vê isso aí? Isso é complicado. Eu vejo por dois lados. Tem um lado positivo e um lado negativo. Essa da multidisciplinas, né? Um professor dando várias disciplinas, é difícil que você não tenha a relação que você tinha com o professor. Sim. Porque o professor é especialista naquilo. Né? Isso é ruim, principalmente para a radiologia, porque a radiologia sempre entrava em alguma outra e aí você não tinha a relação com o professor. Sobre o pessoal formado hoje em dia, eu tenho duas opiniões. Né? Ele sai mais cru, isso não tem nem como, até pela carga horária que é a odontologia hoje em dia. Assim, ele vai aprender alguma coisa na especialização. Sim. Não é igual antigamente que a gente saía da faculdade apto a trabalhar. Logicamente, a orto, né? Aí tinha o implante que estava começando, que a gente tinha que fazer a especialidade, mas estava apto ao consultório. Hoje em dia, eu tenho realmente muito receio da formação, até por conta do que a gente fala com os dentistas recém-formados sobre os exames, a gente percebe que eles não saíram com todas as informações que deveriam do curso de odontologia. Está faltando umas ferramentas na caixa ainda. Está faltando. No mesmo tempo, eu acho que sobre radiologia eles estão mais espertos. Por quê? Legal. Porque eles sabem que precisam dos exames. Isso é falado no curso de graduação. Então, você fala, olha, você vai querer fazer implante? Tem tomografia. Você vai fazendo? Tem tomo hoje. Olha, orto tem tomo. Eles sabem que um exame meio que padrão ouro para resolver talvez as dores do consultório tem a tomografia. Então, ele precisa entender a tomografia. A gente recebe muito pessoal recém-formado que aprendeu a usar os softwares, a analisar, mesmo que ele não tenha uma formação de diagnóstico, mas ele sabe que precisa entender. Porque hoje em dia, se uma pessoa liga para você na radiologia e fala, Michel, numa periapical aqui, qual exame você me sugere? Praticamente 100% você vai falar tomografia. Sim, claro. E ela tá em quase... Você quer ver algo específico ali? É muito difícil. Você já fez periapical no consultório. E para quase todas as especialidades, desde pediatria a implantodontia, elas vão precisar de tomografia em um certo momento. Claro. Então, foi isso o tempo que a tomografia era só para quando deu errado. Exatamente, casos complexos, lesões, só para implante ou assim, implantes que deu errado, tinha né? que pensar num custo que eu vou pagar para fazer o exame da tomografia. Hoje, eu brinco que a nossa geração ficou muito boa em tomografia, porque a gente atendia só caso de implante que deu errado. Só casos difíceis, na verdade. Tomografia, tumores odontogênicos tomografia, e traumas extensos. Era o que aparecia para a gente no começo. Tomografia era sempre aquilo para resolver problemas. E hoje você está trazendo um negócio que é a realidade. Ela chegou em todas as especialidades. E tanto é eu quero algo específico, com precisão, com nitidez, com especificidade. É a tomografia. Eu assisti uma aula. Assim, é uma situação até que não tenho ainda... É difícil dar uma opinião concreta sobre isso, mas uma aula de periodontia, que o professor renomado, ele falou que não haveria mais necessidade de fazer periapicais, levantamento periapical, que a tomografia já daria mais informações. Aí, como radiologista, eu falei, poxa, legal, ele está vendendo tomografia, né? Uma coisa... Mas, ao mesmo tempo, você não pode parar de ver a aplicabilidade dos exames 2D. Exatamente. Porque ainda a tomografia não é igual a uma periapical em acuidade visual. Você ainda vê muita coisa na periapical, por mais que você tenha sobreposição, você enxerga muita coisa que a tomografia ainda, dependendo do tomógrafo, da imagem, do corte, volume, etc., às vezes não bate o olho para você falar, poxa, tem uma situação. E eu achei interessante pelo lado que, nossa, ele está vendo que a tomografia é realmente os defeitos ósseos, né, vestibular, lingual, você não vê isso em periapical. Mas, ao mesmo tempo, você não pode apagar os exames 2D. E esse tipo de pensamento fez um crescimento de tomografia absurdo. Eu acho que, se vocês olharem nos últimos 10 anos, o crescimento de indicações de tomografia nas clínicas de radiologias é enorme. Clínicas que lutavam para sair do panorâmico para colocar tomo, hoje sabem que a tomografia é o carro-chefe, né? É o que sustenta a clínica de radiologia, é a tomografia. Tanto é que ela está indo até para alguns consultórios, que é também outra situação complexa. Polêmica, complicada. Polêmica. Sim. Mas o que você está falando para mim aí, cara? Que nós estamos tendo uma penetração, uma aceitação maior, com certeza, por parte da tomografia, por parte de dentistas mais antigos
Isso. Né? Que eventualmente estavam acostumados a só operar com exame 2D, por exemplo. Exatamente. Eu acho que o pessoal mais novo, ele já entende o pessoal mais novo o já poder entrou da com tomografia. Com esse conceito. De novo, pode ser que não tenha uma habilidade de diagnóstico, falta de formação, mas ele sabe o conceito que a tomografia é super importante. E isso faz uma mudança muito radical para o centro de radiologia. Cara, né? E como é que você lida com isso? No teu dia a dia, você está em contato com especialistas e generalistas, recém-formados Sim. e experientes, radiologistas e clínicos, né? E você precisa administrar essa rodada de comunicação com todo mundo. Como é que você administra isso, cara? Me fala um pouco. A primeira é que administrar dentistas é algo muito complicado, né? Sim, sem dúvida. Talvez dentista é o que mais dá dor de cabeça pra gente. Eu brinco com minha esposa, que ela é clínica, né? Ela falou assim, paciente é muito complicado. Eu falei, porque você não conheceu o dentista. O dentista, pro trato, é muito difícil. Porque ele quer entender daquilo que você faz e, às vezes, não dá o valor daquilo que você faz. Então, fica numa situação, às vezes, de que ele entende uma coisa que você talvez entenda um pouco mais, porque ele fez um curso de tomografia e acha que ele é o radiologista, e você que tem 20 anos na especialidade, você já não serve. Uhum. Então, você tem toda essa nuance para falar com essas pessoas. Recentemente apareceu até na internet que é o efeito Dunning-Kruger, né? Do cara achar que ele entende muito de um negócio, ele não entende nada, mas ele está crente que ele é o maior especialista naquilo. E a gente sempre fala assim, ninguém acerta 100%. O dentista tem que saber, porque ele também não acerta 100% no consultório. Claro. Mas ele nunca vai falar para você. Ninguém acerta 100%. Na hora que ele te liga e fala assim, não, mas é que teve semana passada um caso que deu problema. Ele vai falar do caso. Não, mas veja, acho que esse diagnóstico tá errado. Eu estou vendo aqui uma imagem. O caso que dá problema é culpa do protético ou do radiologista. Exato. É brincadeira à parte. E às vezes você não sabe como lidar, porque tem gente que você conhece as pessoas que você fala, que foram seus professores, ou são colegas, ou pessoas que já são fiéis à clínica e você já tem contato, mas tem pessoas que às vezes ela confunde um pouco, né? Eu tenho um caso assim que é fantástico. Ligou um colega para falar assim, olha, caiu muito a qualidade do exame de vocês. Aí eu falei, nossa, você já fica, né, assim, o que será preocupado. Que aconteceu? Eu falei, uma panorâmica está toda arriscada. Eu falei, nossa, arriscada? O que aconteceu? Porque assim, se fosse na época da revelação manual, poderia ser alguma coisa, estática, arriscada. Aí eu falei, tá horrível, imagina. Eu falei assim, olha, pode ser que nem impressão. Ficou no sol, a radiografia, alguma coisa. Não, pode olhar. Inclusive, essa foi que me chamou a atenção na época, né? Falou assim, olha, inclusive uma menina que trabalha aqui, ela fez radiologia, olhou e falou assim, nossa, como é que vocês enviam um exame assim? Aí, enquanto ele vai falando, eu fui abrindo o exame. Ele falou, o exame... Aí comecei a abrir. Quando eu abro a imagem, era fios de ouro. Olha. Na paciente, na panorâmica, os riscos eram fios de ouro. Aí eu falei para ele, depois de ele falar um monte de coisa, eu falei para ele, olha, só queria te falar uma coisa, está absolutamente normal a panorâmica. Você pode perguntar ao paciente, mas fez uma cirurgia estética, isso são fios de ouro e levantamento. Ele desligou o telefone. Isso me marcou muito, porque até para como falar quando está errado... Claro. É difícil. É difícil, porque você escuta um monte de coisa e você não pode retrucar, porque no final ele é seu indicador. Você não pode criar um... mas você fala assim, o que eu vou falar para ele? Porque, na verdade, a gente pode estar errado, mas nesse caso ele também pode estar errado. Então a gente tem que saber falar com todos os tipos de situações, né? Tanto aquele que é experiente, aquele que não é experiente. Hoje em dia, as informações fazem com que o dentista ligue muito mais. O dentista ligue porque ele já passou um pouco com a gente fazendo exames médicos na última fase, ver na última folha e olhar o resultado, olhar as medidinhas, se os valores estão ok. Mas as imagens, você não vai olhar porque você não entende das imagens médicas. Eu vou olhar só o resultado. Os dentistas agora começaram, além de ler o laudo, a olhar os resultados, a olhar as imagens. Né? E aí começou a ligar para tirar dúvida, que é muito legal. Sim. Porque, de novo, talvez você não viu alguma coisa e ele viu, ou ao contrário, ele está vendo coisas a mais, você pode ensinar. Ele fala, não, isso é artefato,
isso aqui não é lesão. Então, assim, a comunicação mudou muito, isso é muito bom, e a gente vê isso de pessoas mais novas, porque está ligado à informática, porque nasceu com o celular. Claro, geração digital. Digital. É uma coisa que era batata para a gente, nos nossos primeiros cursos de tomografia em 2012, 13, 14, 15, a gente tinha um grande problema no curso. Não era a pessoa entender o diagnóstico, era saber mexer no computador. Isso porque as pessoas que vinham eram pessoas formadas da minha época para trás que não estavam com informática. Até hoje. A gente tem ex-alunos que não conseguiram trabalhar conosco. Radiologia. Por causa de não ter... Por conta de não lidar. conseguir. Então você imagina a geração de 20 anos para trás, que é o que a gente começou a pegar primeiro para o curso. Sim. Perdia mais tempo do lado para ensinar, olha, esse é o botão, do que entender a imagem. Então esse era o grande... que ele teve que mudar a chavinha, fazer com que a pessoa entendesse a informática primeiro, para depois entender, senão ela não vai entender nada de radiologia hoje. E esse teu background com informática te levou numa posição muito privilegiada. Sim. Isso me ajudou muito por conhecimento de software e claro, entendimento. É o primeiro degrau, né? Isso. Assim. Você era... Afinal, você sempre foi um nativo TI, digital. Eu era um TI. Não, mas isso te transformou num nativo digital muito mais cedo. Muito mais Ninguém cedo. falava numa disso. época que as pessoas achavam o computador uma coisa difícil, uma coisa, às vezes, de nerd. Uma coisa de extraterrestre. E eu não era, porque, na verdade, o hobby da informática era um hobby, porque, ao mesmo tempo, eu jogava futebol, joguei futebol de salão, muito tempo. Não era uma coisa que eu ficava o dia inteiro, mas eu chegava à noite, queria fazer programa de receita para minha mãe, queria fazer... Eu gostava de ver a coisa funcionando, né? Uhum. Não, e a tomografia saiu da linear e foi tomografia computadorizada. O computador você já tinha de berço. Assim, para a gente, assim, que não falava, era tão grande que durante a faculdade o que eu recebia de torres de PC na portaria do prédio, que as pessoas deixavam para eu consertar. Sabe, problemas de não subir o sistema, HD, não sei o quê. Eles deixavam lá e como hobby, né? Nunca foi um... Mas eu sempre tive esse lado de TI. Michel, e você nunca pensou em voltar para o Rio de Janeiro quando você estava na faculdade? Era um pensamento? Não. Então, é que foi exatamente quando eu mudei, porque meus pais separaram e meu pai veio para São Paulo, porque o escritório era em São Paulo. Porque meu pai, na verdade, só conhecia ele de fim de semana. Porque desde que eu nasci, meu pai pegava a ponte aérea na segunda e voltava quinta-noite. Entendi. Então, dia de semana ele nunca estava no Rio. E minha mãe, meus pais são uruguaios, minha mãe queria morar no Rio, porque eles moravam em São Conrado, etc. Então, assim, era muito bom ali na praia. Mas quando eles separaram um tempo, e aí mesmo resolvi voltar. E aí ela veio para São Paulo, e aí eu ainda morei um ano, só fiz um ano da faculdade no Rio. E você fez fiz um ano no Rio, tentei ficar sozinho, mas não deu muito certo ficar sozinho. Acabou o Rio de Janeiro. Aí meu pai falou, você tem que vir. Ele também pedia para eu vir 15 dias, estava cansativo. Uhum. E também ia ser mais difícil. Se eu fosse morar em São Paulo depois, não conhecia ninguém, é mais fácil. Na faculdade me ajudou muito o relacionamento. Sim. Né? Então eu acabei tendo essa mudança no meio da faculdade. E aí voltar para o Rio, aí é que começou o trabalho, você se envolvendo no trabalho... Talvez, sei lá, voltar para o Rio seria... Você fez sua vida em São Paulo? Fiz em São Paulo, apesar que eu adoro o Rio, né? Não perdeu o sotaque, mas perdeu o RG carioca. Mas eu adoro, assim, sempre que possível vou. É uma cidade, assim, que tem seus problemas, mas, assim, como qualidade de vida, eu acho que você era um cara ligado à praia, você surfava? Não, você nunca surfei, eu tentei de moribug um tempo, mas o meu negócio era futebol. Futsal? Futebol, eu joguei quase 10 anos. Eu joguei 10 anos no Flamengo, futebol de salão. Que legal. Joguei de 81 a 92. Aí você tinha que fazer o teste para campo, né? E era no horário da escola. Aí minha mãe falou assim. Aí minha mãe se arrependeu, falou, Michel, eu tinha que ter deixado. e ela falou assim, Michel, não dá, porque era tarde, né? Porque o futsal naquela época era muito cru, é muito diferente. Era futebol de salão, outras regras. Outro esporte. Outro esporte. E você tinha que ir para campo. Não tinha uma opção. Carreira de futebol de salão. E aí não dava. Aí bateu no mesmo. E eu acabei parando. Mas, assim, futebol eu adoro. Né? São coisas que eu gosto de jogar. Mas o Rio, assim, nossa, fala assim de estar lá, né? Eu adoro a cidade. Hoje você tem relação com o esporte, com... Faço jiu-jitsu, né? Faço já
Na verdade, eu comecei em 96. Jiu-jitsu também começou no Rio de Janeiro. Começou no Rio, foi exatamente quando eu me mudei. Um pouco antes de me mudar, foi o auge ali, talvez, da arte marcial no Rio, assim, entre a população jovem, né? E aí, quando eu mudei para São Paulo, eu já estava inscrito na academia, né, do Fábio Gurgel, em São Paulo. E aí, só que em 2013 eu rompi o ligamento do ombro. E aí, imagina, a radiologia naquela época era totalmente braçal. Aí eu fiquei 4 meses imobilizado, não tinha parte digital, nada. E aí eu falei, poxa, vou ter que parar. Porque, imagina, se eu fico de novo, né, numa situação muito ruim. E eu voltei em 2020, pós-pandemia, 2021, por conta do meu filho. Meu filho olhou fotos de campeonato e falou assim, Michel, pai, quero fazer jiu-jitsu, mas só se você for comigo. Eu falei, poxa, mas eu tô velho, eu voltar, assim, não que eu tivesse parado totalmente, assim, casa de amigo, que tem tatame, etc., mas não academia. E aí, desde 2020 direto. Que legal, muito direto, bacana. Não parei mais, e é bom. Eu coloquei um stent, né, em 2016, o pessoal fala que radiologia não dá trabalho, né? Não estressa, né? Não estressa. Amigos que dá trabalho da stent da também. stent, e coloquei o stent em 2016 e a partir dali voltei de um regrado à parte física. Mas eu passei um tempo, depois dos filhos nascerem, só pensando na radiologia. E isso, se você quiser trabalhar o dia inteiro, a noite inteira, não parar, você pode fazer. Claro. Mas acaba só... Você paga a conta, né? Você paga a conta depois. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Acho que essa tua história com informática, né? Acho que tem um negócio que eu queria muito saber qual a tua opinião, que é o lance da inteligência artificial na radiologia, né? Hoje a gente estamos vivendo um hype imenso de IA para tudo, né? E tal. Mas qualquer área, né? Qualquer área, tudo. Tipo, a minha cafeteira, esposa, o cafeteira com IA. Tipo, minha esposa chegou outro dia e falou assim, Michel, esse negócio de chat GPT, eu não vivo mais sem. Ela pega ela falando. Sim. Então, assim, tá no dia a dia, não tem como mudar isso. O quanto que isso vai, na tua opinião, entrar para substituir... Você acredita que a IA vai substituir o radiologista? Talvez a minha opinião seja um pouco complexa sobre o assunto. Vamos embora. Hoje é dia de opiniões complexas e polêmicas. Talvez... Algumas pessoas concordam, outras não. Mas eu não acredito na substituição total. Acho isso praticamente impossível, pelo menos na nossa geração não vai acontecer isso. O diagnóstico ele é auxiliar, mas ele nunca vai ter aquele feeling que a gente tem em relação às imagens. Uhum. Né? Logicamente, ele vai poder fazer uma coisa automatizada, que é bom, porque a gente perde muito tempo com coisas que não são automatizadas. Claro. Principalmente montagem de templates, algumas coisas que não são automatizadas, que isso vai ser muito bom. A parte de diagnóstico, se a gente for olhar até na parte da medicina, que já está mais avançada do que a nossa, não dá para você tirar o radiologista aquele experiente. Aí talvez seja a coisa que é mais polêmica. Eu acho que aquele que não se dedica para um lado experiente, ou seja, que quer virar radiologia de ponta, esse provavelmente vai ser substituído. Provavelmente. Porque entre alguém que não faz algo muito diferente para uma máquina, que vai dar um resultado... Vai ser substituído por máquina. Vai ser substituído. Não é porque, não, mas é que eu prefiro... Não. Você vai... Igual você vai num especialista médico, que você quer uma segunda opinião, porque ele tal, porque, olha, tem que ir nele. Mesmo que 3, 4 tenham falado para você um resultado, você vai nele porque é uma opinião, não, mas preciso falar com ele. Isso vai acontecer com radiologia. Você vai procurar opiniões de pessoas que realmente têm experiência na área, que sejam referência. Aqueles que não são, aí eu acho que realmente tem uma grande chance de que resultados automatizados possam não talvez tirar totalmente, mas não vai acabar com o serviço que ele já fazia que não era tão relevante. Porque se você vê os diagnósticos padrões de panorâmica e periapical, você vê muita IA hoje em dia dando resultados. Ainda acho que falta. Falta muito ainda. Sim. Tem marcações que não é nem próxima do que você quer.
Mas eu acho que vai melhorar porque ela vai aprendendo um pouco com os resultados. Vai ser uma ferramenta, né? Um assistente para o cara ali. Um assistente. Eu vou falar de um caso talvez mais recente, que é mais comum, que é a cefalometria computadorizada com IA, né? Que hoje a maioria dos softwares tem isso. E ela já bota os pontos nas posições para você avaliar. Veja, um amigo meu tem uma clínica, ele falou, Michel, agora coloquei tal programa para fazer, tirei a pessoa que fazia o traçado. Bem, não deu 2 meses, ele mandou para mim um WhatsApp com uma imagem, já estou com um problema sério, tem uma ortodontista que ligou, falou que está errado. Eu falei assim, mas eu mando. Aí você olha, primeiro que faltavam pontos que o IA não colocou e algumas situações de planos que não estava igualzinho, que não tinha sido feito, né, pelo posicionamento. Porque faltam alguns detalhes, você precisa corrigir. Você precisa bater o olho e corrigir. Falou, isso eu preciso fazer um ajuste. Às vezes os pequenos não fazem diferente, mas tem alguns, como curvas de espia, algumas coisas que mudam, que você precisa fazer. Você vai conferir, né? Você vai precisa conferir. Não é assim, faz, entrega que já está tudo certo. O pior é que tem gente que está fazendo isso. Tem, muita. Que entrega e vai, e aí cai naquilo. Se cai para um dentista talvez não experiente, ele vai... não, tá tudo certo. Se cai para o dentista que nem olha, talvez, passou despercebido. E aí até pode levar um tratamento errado. Claro. Isso que é o ruim. Não, já levou. Tenho certeza que muitos já trataram de maneira errada. Então, assim, isso precisa ter muita calma. Então, eu acho que o panorama periapical ainda vai melhorar. A tomografia, até se você olhar na internet e procurar um pouco sobre trabalhos que estão sendo feitos, montagem de templates já está sendo automatizada, medidas de implantes sendo colocadas automaticamente em corte, mas vai precisar, quando você fala para alguém que vou te entregar alguma coisa, que você vai fazer uma cirurgia num paciente, o você radiologista tem que olhar. Acreditar só na IA, mas se der problema, você não vai reclamar com a IA. Fala assim, olha, aqui, o problema é você. Não, tem uma responsabilidade técnica e civil no nosso trabalho que não pode ser terceirizada. Exatamente, por isso que eu acho que ela veio para ajudar, não vem para substituir. A pessoa que vem para vai tirar todo, não vai. Talvez vai substituir ou vai tirar trabalho daqueles que não exerçam um papel de mais relevância na especialidade. Eu ouvi uma frase outro dia, assim, o radiologista vai ser substituído por IA? Não, mas os radiologistas que não trabalham com IA serão substituídos pelos que trabalham com IA. Exatamente, exatamente. Isso porque ela vai aumentar a produtividade do cara, a eficiência. O cara fazia 100 laudos, ele vai conseguir fazer 200 com mais qualidade de vida, com mais a relação produtividade e acerto é onde entra a inteligência artificial. Sim. Inclusive, estou me levando aqui para o Conabra, um amigo meu, Juliano Tubino, que ele é CEO da TOTUS, da RD Station, né? E ele estava me falando sobre isso, né? Ele falou assim, Michel, eu não sou da radiologia, mas sou da parte de tech, né? Muitos anos fui da Microsoft, etc. Ele falou assim, Michel, vou falar sobre um pouco de inteligência artificial, que as pessoas querem ouvir isso. Mas talvez as pessoas não sejam preparadas para ouvir o que a gente vai falar do outro mercado, como é que está. Porque, na verdade, o outro mercado já vê isso. Que a produtividade, acerto, ganho, ela está aí e precisa da IA. E isso faz com que haja um corte, infelizmente, de uma fatia de pessoas que não estavam preparadas para isso. Então, as empresas, que não é do ramo da radiologia, já estão dentro disso e não tem como sair. Então, Michel, ele falou assim, a radiologia só vai ser mais uma parte que vai fazer usufruto, mas que vai fazer, mais uma vez, com que as pessoas sobressaiam para não entrar dentro da inteligência artificial. Ou seja, vai ter que ter um equilíbrio, a IA não vai sobreviver sozinha e o cara também não vai sobreviver sozinho. Exato. Quem usar IA as duas coisas com moderação e com esse lado humano também. Sozinho, acho muito difícil. É o cara que vai performar. Isso está muito ligado às empresas. E como a radiologia ela é muito fundamentada em empresa, clínica, a radiologia é uma empresa. É um negócio de pessoas jurídicas. É um negócio de jurídicas. Isso vai entrar e não tem como dar a volta. Isso não tem. E eu vou mais longe ainda, Michel. Eu acho que isso não é só a empresa, não. É nas pessoas, no dia a dia, cara. Sim, isso influencia o cara, desde os nossos filhos na escola, na faculdade, todo mundo que não souber usar, né? Aquele cara que fala assim, não, eu vou fazer o meu trabalho inteiro com a IA.
ele vai tomar ferro. Agora, não, eu vou fazer parte do trabalho. A pesquisa eu vou fazer com IA. E vou ajustar, vou ajudar. Que é muito comum. Muito. É absolutamente comum. Vai da realidade hoje. Veja, se a gente fazia a pesquisa antes em enciclopédias Barça, Britânica, etc., nessa época, porque eu não posso fazer uma pesquisa com algo que vai me dar ainda mais subsídio para fazer um trabalho melhor. Mas não quer dizer que ela vai fazer o trabalho. Porque, na verdade, faz parte do entendimento. E isso é um detalhe. A mesma coisa que foi com essa falometria, quando a pessoa recebe uma coisa feita por IA e ela vê que está coisas marcadas, ela percebe que alguma coisa está errada. É isso. Alguma coisa está errada. Está faltando o dedo de alguém ali. Tá faltando coisa. Por isso que essa junção ela é muito importante. E isso está em todo o mercado. Não é só na nossa área que vai afetar, mas que é o futuro. Quer dizer, parte do presente e um futuro ainda talvez mais promissor para essa tecnologia, né? Eu que gosto de tecnologia, eu falo, não tem jeito. Porque ela é para ajudar. Por várias coisas que a gente tinha, problemas de tempo, produção, assertividade, ela vai dar uma mão para a gente nisso, e isso eu acho muito bom. Você falou um negócio legal aí, antigamente tinha enciclopédia Barça, sim. era IA, né? Era IA nossa, ali. Era alguém que estava... Eu lembro que meu pai tinha e ele falava que ia deixar para mim e para o meu irmão, né? Era fonte de consulta para qualquer coisa. Graças à internet, eu nem sei o que virou, coitado. Eu acho que agora eu acho que eu lembro que assim que começou a internet, que era a mesma coisa, eu também comecei lá atrás, né? Assim que começou, as primeiras placas de internet, teve a primeira digitalização da enciclopédia britânica, né? Então você tinha acesso digital. Olha que legal. Ali foi o começo do fim. Foi. Porque você tinha não só o acesso, como com pesquisa. Não sei se você lembra, antigamente você tinha que olhar pelos índices, ir atrás, de procurar um monte de livros. Eu lembro disso. Você ocupava espaço na biblioteca só para o tamanho da Barça. Tinha um quarto lá em casa com isso, dava uma alergia quando entrava. Muito. E aí a pessoa batia na sua porta para vender a enciclopédia britânica ou a Barça, né? Tinha aquela Conhecer, que era menorzinha. Mas hoje a digitalização foi o começo do fim. E tudo está mudando, né? Nada está ficando para sempre igual, né? E a radiologia também é a mesma coisa. As clínicas de radiologia hoje em dia, sempre o pessoal fala assim, a clínica de radiologia é tudo igual. Está totalmente enganado, porque a clínica de radiologia ela sofre muita interferência do público que está trabalhando na clínica de radiologia. Quem está indicando, aonde está indicando, tipos de exames que estão sendo solicitados, quem que está fazendo. As radiologias não são iguais, né? Isso... por tantas andanças aí no Brasil, nossa, tão longe de ser igual. Você percebe como é diferente o que a gente recebe, né? Os públicos que esse público ele pede menos, só pede tomografia para implante, não pede para endo. Isso faz com que molde a radiologia. Então depende muito de um trabalho nosso, é sempre trazer à radiologia coisas diferentes, porque ela não pode estagnar. Se ela ficar estagnada, ela não funciona para ninguém. Cara, e hoje na tua visão, qual que é o principal pilar de inovação ou de sustentação de uma clínica de radiologia? Não, eu acho que equipamento virou commodity. Aonde ganha jogo? Onde esse mercado ganha jogo, cara? É difícil falar porque São Paulo é talvez mais competitivo que São Paulo. Você conhece gente do Brasil inteiro. Talvez não tenha, né? Todo mundo, às vezes, com o mesmo aparelho. Talvez seja a geografia, o cara está perto do cliente. Exatamente. São Paulo é muito de localidade hoje em dia. O trânsito faz com que as pessoas, às vezes, falam, Michel, eu ia, mas tem uma aqui do... Não trocar de bairro é um baita diferencial. Exatamente. Segurança, tempo. Fala assim, olha, tem uma aqui do lado. Então, ele força o dentista a falar assim, será que eu não posso ir aqui? Porque pela distância? Então, você depende muito da fidelidade do dentista, do indicador, para que o paciente... realmente vá na sua clínica. Então, hoje, se você fizer um range, é muito mais da localidade, né? Tem um caso pontual de uma endodontista que sempre mandou muito para a gente, professor, vou citar nome, mas é conhecida, e é de um bairro mais distante de São Paulo. Só que a gente só tinha, a alta resolução só tinha gente. Uma época que Prexion praticamente poucas clínicas tinham. Pacientes saíam lá
dessa cidade próxima de São Paulo para fazer com a gente. Imagina, 50 minutos. Hoje tem alta resolução em qualquer lugar. Tem do lado da clínica dela. Pronto. E ela me ligou no dia. Falou assim, Michel, inaugurou uma clínica, eu vou tentar. No começo, ela ainda... O resultado não está bom, mas as pessoas vão melhorando. Claro. E não tem como. Vocês estão no mesmo quarteirão do que pegar 1 hora de fazer com que o paciente entenda que tem que ir lá. Tem que ser algo que não tem jeito, só pode ir lá. Então, isso é uma dificuldade. A gente tem muito pela regionalidade. Né? Outra coisa que eu acho que faz diferença nas clínicas hoje é o contato com o indicador. Você tem que ter... Tem que ter tempo para ter relacionamento com o indicador. Né? Você não pode ficar preso dentro da clínica sem ter relação com ele. Ou seja, cursos, chamar para alguma coisa dentro da clínica, mostrar as inovações que você está fazendo. Às vezes ficou muito marcado hoje a questão de mídia social. Mas só a mídia social, ela não enche barriga. Não entrega, né? Não entrega. Você precisa criar eventos, criar a proximidade, né? O network muito próximo com o indicador, para que ele realmente entenda o que você está fazendo. Porque isso é da mesma forma que você entra no YouTube para ver alguma coisa, para entender uma coisa que você vai comprar. Deixa eu ver primeiro, deixa eu entender. E precisa disso. Não, cara, isso é muito legal. Isso é. Educação continuada, né? Essas coisas são muito importantes. Isso é um dos pilares da DVI, né? Desde o começo a gente tem os Conference Days, né, Hugo? Que é algo que... Até hoje. E é muito legal as cidades que a gente tem unidade conhece isso, porque nós estamos levando conhecimento, valorizando a odontologia do lugar e criando network. Não só da radiologia com os dentistas, com os parceiros, com os clientes, mas um network da odontologia local, né? Que os dentistas também vão poder se encontrar. Eu acho que tudo isso deixa a odontologia mais forte e todo mundo ganha. Eu tenho acabei ainda dou muitas aulas assim, para clínicas que abrem, né, em vários lugares do Brasil ou que estão trocando de aparelhos. E nesse tempo eu não sou parte de empresário dentro do ramo exatamente assim de venda de clínica ou construção, mas por todos esses anos eu criei umas coisas na minha cabeça que eu entendo muito que é o sucesso da clínica de radiologia. Existe um detalhe que muitos clínicos que fizeram isso mudaram muito o rumo. Eu acho que a clínica de radiologia precisa ter 2 forças dentro da radiologia. A primeira é o lado empresarial, que tem que ter. Pessoa que tem que estar lá, tem que ser um administrador, tudo. Tem que ter. Mas você tem que ter o científico. Claro. Sem esses 2... Não, você vai parar... Não dá liga, né, Michel? Você para metade do que você pode fazer. O cara que está afim de trocar de aparelho e achar que isso vai salvar a vida dele sem por mais que ele científico. seja um ótimo... Tem relacionamento, empresário... Mas ele tem que ter alguém, ou ele, que seja conhecido pela parte científica. Claro. Porque se você pegar a fatia das pessoas que gostam de você, porque você é legal, você é um empresário, você tem alta tecnologia, você é conhecido, ok. Mas se você conseguir pegar a outra parte, eu só mando aquela clínica porque eu conheço, ele foi professor, ou ele dá aula. Se você conseguir unir os 2, vai dar certo. Claro, isso aí, pilares importantíssimos. Vai dar muito certo. Então, essa união, sempre as crianças falam, Michel, mas é que eu não conheço ninguém. Traz um radiologista que dá aula. Traz alguém que seja conhecido por parte científica. Essa parte científica faz muita diferença. Faz muita diferença. Porque tem as pessoas que enviam exatamente porque é legal a clínica, porque tem alta tecnologia, aparelhos novos, relacionamento. Mas tem umas pessoas que mandam porque quer saber quem dá o laudo, ou quer saber qual que é a ligação com faculdade. Esse foi o grande motivo, né, da DVI. Hoje a gente exige que todas as unidades, os laudos sejam feitos aqui em Ribeirão por nossa equipe. Um controle científico. Né, que é uma equipe de especialista, o pessoal com mestrado, com doutorado. É onde a gente garante toda essa... 85% da nossa equipe tem pelo menos mestrado. Sim, o lado científico vocês têm como porque dar se resultado. Eu falo, você é radiologista, você pode fazer o laudo aí na sua região. Não, aqui, é a nossa responsabilidade, né? Eu acho que pelo menos o que eu vejo das clínicas... É um dos nossos pilares. Mas eu tenho certeza, eu acho que um dos maiores problemas que eu vejo das clínicas que patinam, que não saem de um certo lugar, é porque falta pegar o público pelo lado científico.
Sempre eu vejo isso. O pessoal vai no laudo de equipamento, né? Isso, comprei o equipamento. Exatamente. E isso você vai pegar um nicho, mas só vai pegar uma parcela. E a outra está faltando. Você não escolhe o seu cardiologista por conta do equipamento que ele opera. Exatamente. Ou o seu cirurgião plástico porque ele usa tal prótese. Exato. Você vai porque você tem a parte científica. Mas, ao mesmo tempo, tem os dois. Você vai no Instagram e fala assim, nossa, eu vou no... Sei lá, vou usar o do meu sogro. Um vascular que tem todo o maquinário, uma clínica espetacular, tem todos os aparelhos. Tem esse público que vai lá. E não importa quem é o médico. Não, o médico. O médico, sim. Mas tem o público que vai falar, não, mas eu vou no professor tal. Mas, e não vai olhar os aparelhos que ele tem. Mas a nossa classe valoriza muito isso, né? Eu vejo mas isso acho que em toda... que o pessoal coloca, às vezes, o primeiro é o aparelho. A foto do aparelho. Eu acho isso... Mas não a pessoa, quem é a pessoa. Mas isso é uma desvalorização para a especialidade. Total. Para a profissão como um todo. Como um todo. Aí, Bruno, quando você está trocando o humano pelas máquinas, aí eu concordo. Esse é um grande erro. Sim. Porque aí você é o que eu falei, você vai, no momento, todo mundo tem a mesma máquina, ou faz a mesma coisa, mas onde está o diferencial? Por que um tem sucesso e o outro não tem? Exatamente. Sempre cai na parte científica. Claro. Sempre fala, não, mas eu gosto porque o laudo dele, né? Eu brinco um pouco na clínica que às vezes você tem amigos, né, que falam assim, Michel, poxa, eu queria mandar todos os casos para você, mas o valor é um pouco acima, né? Mas eu sempre te mando os casos que eu tenho mandando para você. Tá bom, porque ele está pagando aquilo que precisa pagar nos casos que são bons. Sim. E outros fazem a mesma coisa. E isso enche o que você precisa. Claro. Você não precisa brigar com os outros pacientes que não podem pagar ou que não acham que não podem pagar. O importante é que ele sabe que tem relevância o que você está fazendo. E Sim. isso não tem... Os outros vão estar pulverizados em várias clínicas. Sim, tem mercado para todo mundo. 3, 4 deles no mês só vai na sua clínica porque ele precisa ir lá. Isso é pensamento de médicos, né, quando criam carreira, que fazem com que o paciente vá, porque ele sabe que tem que ir nele. Ele não está indo lá perguntar, não, mas quanto que é que eu vou no outro para perguntar? Quando ele vai nele, ele já sabe, ele está vindo porque ele quer fazer comigo. Claro. Esse é um pensamento que tem que ser feito na radiologia. Quando coloca a máquina em folder, não, chegou tal máquina. Mas e aí? Está faltando alguma coisa. Né? É difícil até saber, até porque começou isso, né? Às vezes é o mercado, parque de marketing, eu não sei. Mas não é o lado certo. Não, eu também concordo com você. Não é. Michel, a conversa está ótima, mas a gente está indo para o nosso fechamento já. Não acredito. Passou muito rápido. Passa rápido, né? E eu queria colocar aqui o nosso quadro de finalização, que é o raio-x final. Isso aí, raio-x final. Opa! Eu queria fazer uma pergunta para você. Qual que é a melhor maneira que a radiologia pode usar para melhorar a odontologia como um todo? Nossa, isso é difícil. Bem, eu acredito que assim, como eu expliquei, pelo menos a pessoal da nova geração, eles têm entendido um pouco mais o papel da radiologia. Tanto é conhecido isso que muitas pessoas saem da faculdade, fazem outra especialidade, mas depois se interessam pela radiologia e começam a trabalhar com a radiologia. Por quê? Porque em algum momento ela sabe que a radiologia pode dar talvez uma coisa a mais com os laudos, ou de repente trabalhar com clínica, ou etc. Então eu acho que a radiologia hoje, a visão dos novos dentistas é melhor do que da nossa. A nossa era uma coisa que fazia chapa, né? Não era diagnóstico. Hoje eu entendo mais pelo diagnóstico. E eu acho que isso é uma coisa muito importante. No inverso, eu acho que assim, a radiologia ela sempre foi desbravadora de umas coisas importantes. Vídeo scanner. Né? O scanner, quando foi apresentado mais ao público, eram pouquíssimos dentistas que tinham o chairside, né? Que usavam o scanner, que na época ainda era com pó, etc. Mas que quando começou a digitação sem pó, o grande start foi o uso dos scanners nas radiologias. Ela que apresentou apresentou a tecnologia para os clínicos. Exatamente. Talvez, grande escala, né? Grande escala. Talvez a gente pensou numa coisa pequena que era para substituir a moldagem.
depois com os alinhadores, etc., fluxo digital. E a radiologia tem esse papel de ser pioneira em grandes investimentos. Exatamente. Porque como a radiologia consegue incorporar mais os investimentos maiores, ela vira uma vitrine. Então, isso foi muito bom para a radiologia. Porque as pessoas sabem que a radiologia faz parte de tecnologia. Então, o que a gente apresenta para o mercado, às vezes, para ele pode ditar certas situações. Mais uma vez, o scanner foi uma coisa interessante. Existe também a questão dos equipamentos de diagnóstico nos consultórios, né? Muita gente vai na clínica para olhar os aparelhos e entender se cabe isso no consultório. Uhum. Porque normal que lá fora, nos Estados Unidos e Europa, comum é você ter num consultório, não um centro de diagnóstico. Né? Por outros motivos, né? Até por conta dos preços daquela época, leasing, etc., como forma de pagamento, e já troca-se aparelhos, é uma situação muito diferente do Brasil. Mais uma vez, aqui é um investimento muito grande para o consultório. Mas já há um interesse de entender um pouco o fluxo que a gente faz no trabalho de radiologia no consultório. E eu acho que eles entendem que a radiologia não é só a imagem, que sai de lá o diagnóstico. E isso talvez freie um pouco, porque eles sabem que se ele colocar alguma coisa, talvez possa passar algo que precisa de um radiologista. E ele não tem tempo para isso. Aí teria que fazer alguém à distância, botar alguém de fora, fazer subsídio. Então, eu acho que a radiologia ela sempre tem que mostrar para o público geral que ela é um lugar de diagnóstico. Isso vai sustentar a radiologia por um bom tempo. Legal. Se eu falar para você que daqui a 50 anos ainda vai ter clínica de radiologia, não sei. Muito tempo para a gente adivinhar, né? Não dá para adivinhar, não sei. Pode ser que comece a ter nos consultórios, as pessoas façam mais lá à distância, a radiologia fica mais nos Estados Unidos igual faculdades, né? E vire isso. Não dá para a gente saber. Mas ainda acho, como ele falou, a radiologia ainda é uma vitrine para que os dentistas entendam de tecnologia. As coisas grandes, como eu acho que agora, para o futuro, a ressonância magnética talvez vai ser um divisor de águas em parte de tecnologia. Com certeza. Porque a gente já está com tomografia já há algum tempo, mas a ressonância sempre foi um entrave. Né? A gente mesmo que faz ATM, por exemplo, muito tempo, o disco articular sempre foi uma busca, né? A gente tentou fazer segmentações, coisas, artroscopia, e você ter estou falando só uma pequena parte, né? Mas você ter só essa possibilidade de ter a imagem disco articular é uma das coisas que a ressonância, fora processos infecciosos, assim, vai abrir um panorama completamente novo. Na endo, assim, porque essas especialidades já trabalham com ressonância, mas só como pesquisa. Não é o dia a dia. Você imagina se tudo que eles fizeram com pesquisa poder ter a possibilidade do dia a dia do uso. Né? Então, eu acho que isso vai ser mais uma... E, de novo, provavelmente por valores, quem vai abraçar isso, mais uma vez, é a radiologia. Somos nós, radiologistas. Exatamente. Que sempre está financiado. Né? A clínica sempre está financiada. É isso aí. Radiologista paga boleto. Paga boleto, não tem jeito. Mas... eu acho que vai ser uma mudança muito importante aí, que espero que não demore muito para a gente poder ainda estar trabalhando para poder ver essa mudança aí, que vai ser, para mim, vai ser uma grande virada, né? Vai ser. O ultrassom eu ainda acho que tem seu poder importante, mas não dá para comparar o que vai ser com a ressonância com a nossa área, não vai ter comparação. Que legal. Michel, queria te agradecer, cara. Poxa, seu tempo, sua disposição de estar aqui com a gente hoje. Você sempre está em Ribeirão com a gente aqui. Feliz demais. Dando aula no nosso curso de especialização. Para mim é uma honra. Deu certo de você estar aqui conosco. Então, queria mais uma vez agradecer e te dar os parabéns aí pela tua trajetória. Poxa, cara. Obrigado. Michel, brigadão, cara. Vocês são muito mais do que... Você é irmão, você é muito querido. Vocês são família já. Que é uma das coisas que tem que falar que a radiologia me deu. Grandes amigos e sempre podem contar comigo aqui, estar aqui para ajudar vocês. Obrigado. Valeu, cara. Obrigado. Valeu, Michel. Obrigado. Valeu, querido.